O ser humano é continuamente compelido a buscar a paz em suas aflições. Essa paz, muitas vezes, é oferecida de forma enganosa pelo mundo, mas a paz que o nosso Senhor Jesus oferece é sublime e verdadeira. Vale ressaltar que receber a paz de Cristo não significa viver a ausência plena de conflitos ou intempéries, e sim que essa paz leva o crente a superar as aflições deste mundo com bom ânimo. Afinal de contas, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. Eu sou Jonathan Cadiz e quero estudar hoje com você mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, a doce paz, a paz que excede todo o entendimento. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos estavam atemorosos, trancados no cenáculo. Jesus se apresenta no meio deles e a saudação de Jesus é: paz seja convosco. Ele nos prometeu essa paz. Então hoje, mais do que nunca, eu quero te cumprimentar com a paz do Senhor. Afinal de contas, hoje a lição tem muito a ver com isso. Estamos no quarto trimestre de 2024, estudando a revista da CPAD dos adultos, que tem como tema as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Lembrando que essa revista é comentada pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima. E hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que nós estaremos estudando presencialmente no dia 24 de novembro. Vai na descrição porque tem link com dinâmica, tem link com subsídios, tem link com revista, com livro de apoio, muita coisa boa para ajudar na sua lição. Se você já é inscrito no canal, está entrando mais uma vez, está sempre apoiando, muito obrigado, seja bem-vindo novamente, tá bom? Não deixe de participar, de interagir, comente, compartilhe, deixa o seu like, tá bom? Para você que está entrando hoje e ainda não é inscrito, se inscreva no canal Colégio do Discípulo, tá bom? Deixa o seu like, ativa aí o sininho para você receber as notificações de todo o material novo que a gente colocar aqui no canal. Deixe também seus comentários, que é muito importante. Quando você comenta, o assunto não termina no vídeo, mas a gente continua conversando, tá bom? Quando você faz tudo isso, você ajuda muito esse canal, tá bom? Porque o YouTube vai abrir pra gente mais possibilidades de visualizações. E juntos vamos sendo edificados pela palavra de Deus. Bom, gente, desde que vimos as promessas de Deus para a igreja, que foi na lição 3, vimos que para vivermos essas promessas é necessária a obediência. E a lição 4 falou de promessa e obediência. E então nós vimos a promessa da salvação, na lição 5, que é a maior promessa, obviamente, de Deus para a sua igreja. E desde então nós estamos vendo, na verdade, as consequências dessa promessa. Por exemplo, na lição 6 nós vimos a promessa de cura divina, que é uma consequência da salvação. Através do sacrifício de Cristo na cruz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E na lição passada, nós vimos a promessa de um coração novo, a regeneração que é oferecida através dessa promessa da salvação, através do plano salvífico que foi cumprido efetivamente por Cristo. Então nós conceituamos a palavra coração, de acordo com a Bíblia, destacamos a nova perspectiva de vida de quem quer ter um coração novo, E também nós elencamos as promessas para este coração novo. E hoje nós vamos estudar a promessa de paz. Nessa lição de hoje, nós veremos que a Bíblia descreve uma paz que excede todo o entendimento humano. Essa paz faz parte do plano de Deus para a humanidade. Infelizmente, ela foi interrompida no Jardim do Éden por conta do pecado original. Mas Jesus, o príncipe da paz, prometeu resgatá-la, reconciliando o ser humano novamente com Deus por meio de seu sacrifício na cruz. Enquanto esteve com seus discípulos, o Senhor Jesus adiantou que essa paz estaria sempre disponível aos seus discípulos e a classificou como uma paz diferente daquela paz prometida pelo mundo. Essa paz traz calma para o coração diante das aflições desse mundo. Essa lição, especialmente para você que é professor, ela tem objetivos que você precisa entender e seguir. O primeiro objetivo é ressaltar que a paz faz parte do plano de Deus para a humanidade. O segundo objetivo é apontar que a paz do mundo é ilusória e consiste em promessas superficiais.
E o terceiro e último objetivo é elencar as características da paz prometida pelo Senhor Jesus. Então nós temos como texto áureo o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, a paz onde Cristo está. A partida do Senhor para o Pai não marca a derrota, mas a vitória. O Espírito Santo continuará comunicando a paz e a segurança, visto que ele é o pacificador de Deus. Então Jesus faz essa promessa que não nos deixaria no mundo sem a paz dele. E aí no final ele instrui a não se turbar o coração e nem se atemorizar. Então essa paz é exatamente para isso, para não ter o coração turbado ou atemorizado diante de nenhuma circunstância. A verdade prática fala que a paz do Senhor Jesus traz quietude e calma para a nossa alma, principalmente nos momentos difíceis da vida. Então a paz que Jesus oferece é uma dádiva única e divina, que não depende de circunstâncias externas. Mesmo em meio às tempestades da vida, a paz do Senhor Jesus nos traz segurança e conforto. Por exemplo, Isaías 26:3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então essa paz ela não elimina o perigo, mas ela assegura ao servo de Deus que Jesus controla tudo. A vinda do Espírito Santo é como uma transfusão de sangue para uma vida corajosa. Jesus partiu para que o fortalecedor pudesse vir. Então hoje nós temos segurança, nós temos paz. Vamos ver então, vamos acompanhar então a nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de Números, capítulo 6, do 24 ao 26, Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 ao 7, e também a primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 10 e versículo 11. Números, capítulo 6. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Filipenses capítulo 4. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. 1 Pedro capítulo 3. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Então na bênção sacerdotal em número 6, Deus promete uma paz resultante da presença de Deus, e não da ausência de problemas. Pois expressa o bem-estar e segurança positivos daquele cuja mente está firme em Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele nos aconselha a não andarmos inquietos por coisa alguma. Então perceba que nossos pensamentos podem tirar a paz do nosso coração. Então nós não podemos permitir que as circunstâncias tirem a nossa paz. Ao invés disso, devemos apresentar os nossos problemas a Deus em oração, em súplica e em gratidão. E então, quando a vida parecer não ter sentido, a paz de Deus nos sustenta e nos dirige e também guarda a nossa mente, que Paulo chama de coração. E nós vimos na lição passada que coração, ele se refere na Bíblia como o homem interior, como a fonte do pensamento, como a mente, a fonte dos desejos, das vontades, a alma, o espírito. Então a paz de Deus, ela guarda o nosso homem interior. E Pedro também, entendendo isso, ele fala também para não retribuirmos mal com mal e buscarmos paz e a segui-la. Então você deve buscar a paz e seguir a paz. Vamos ver a estrutura da nossa lição, o esboço da lição de hoje com o nosso mapa mental. A palavra-chave de hoje é a palavra paz, que no sentido bíblico transcende a ausência de problema. Vai bem mais além do que isso. No dicionário encontramos os seguintes sinônimos para paz: tranquilidade, repouso, silêncio e sossego. No Antigo Testamento encontramos a palavra shalom, para a paz, que tem um sentido de segurança, bem-estar, saúde, prosperidade, paz, representando tudo aquilo que há de melhor para a vida. No Novo Testamento, em grego, a palavra paz é eirene, com significado semelhante, contudo, enfatizando a ideia de quietude e repouso. A palavra usada na leitura bíblica em classe em Números 6 é shalom. Em Filipenses 4 é seirene. Então esse é o sentido de paz, transcende simplesmente a ausência de problema.
Nós vamos hoje ver, na verdade, ressaltar que a paz faz parte do plano de Deus para a humanidade. E com isso nós temos o primeiro título, a paz no plano de Deus, dividido em 3 subtítulos: o significado de paz, a paz na bênção sacerdotal e a paz do Senhor. Em segundo lugar, nós vamos apontar que a paz do mundo é ilusória e consiste em promessas superficiais. Por isso o tópico 2 tem como título a paz ilusória do mundo. E o primeiro subtópico fala de uma paz enganosa. O segundo, a paz, entre aspas, uma falsa paz, das obras da carne. E o terceiro, uma falsa paz. Em terceiro lugar, nós vamos elencar as características da paz prometida pelo Senhor Jesus. Então, no terceiro tópico, nós vamos ver a paz que Jesus prometeu, dividido também em 3 subtópicos ou subtítulos: o príncipe da paz, o título 2, ou subtópico 2, uma promessa redentora, e o subtópico 3, uma promessa que excede o entendimento. Vamos ver a nossa introdução. O Senhor Jesus é identificado na profecia de Isaías como príncipe da paz. De seu principado deriva a paz de que todo ser humano precisa. Por isso, nessa lição, estudaremos a respeito da promessa de paz que está presente na palavra de Deus. Veremos como a paz é representada no plano de Deus, bem como é apresentada na perspectiva do mundo, e principalmente a paz que Jesus prometeu para cada um de seus seguidores. Então, o primeiro tópico vai tratar da paz no plano de Deus, o significado de paz, a paz na bênção sacerdotal e a paz do Senhor. O significado de paz, eu quero já trazer para você 5 definições de paz, para a gente entrar então no significado de paz. Já falei um pouco sobre o que significa paz quando eu apresentei o nosso mapa mental. Mas vamos ver 5 significados de paz, está de acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal. Isso aqui é tirado da Bíblia de Estudo Pentecostal, tá bom? Em primeiro lugar, pode se referir à tranquilidade nos relacionamentos internacionais, tal como a paz entre nações em guerra. 1 Samuel 7,14, 1 Reis 4,24 e 1 Crônicas 19,19. Eu vou ler 1 Samuel, capítulo 7, versículo 14. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrón até Gate e até os seus termos de Israel. Arrebentou a mão dos filisteus e houve paz entre Israel e os amorreus. Então é uma paz que se refere à tranquilidade nos relacionamentos internacionais. Em segundo lugar, pode se referir também a uma paz, a uma sensação de tranquilidade dentro de uma nação, durante tempos de prosperidade e sem guerra civil. Em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 21 ao 23, diz que Abner disse a Davi: eu me levantarei e irei, e ajuntarei ao meu rei, meu senhor, todo Israel, para fazer aliança contigo, e tu reinarás sobre tudo o que desejar tua alma. E assim despediu a Abner, e foi-se em paz. Aí o versículo 22 diz que os servos de Davi e Joabe vieram de uma sortida e trouxeram contigo um grande desposto, e já Abner não estava com Davi em Hebrom, porque este o tinha despedido, e se tinha ido em paz. Chegando, pois, Joabe e todo o exército que vinha com ele, deram aviso a Joabe, dizendo: Abner, filho de Ner, veio ao rei e despediu e foi-se em paz. Então a paz, ela também pode se referir a uma sensação de tranquilidade dentro de uma nação em tempo de tranquilidade, sem guerra civil. Isso também pode ser visto em 1 Crônicas 22:9 e no Salmo 122, 6 e 7. Que nos manda orar pela paz em Jerusalém, para que haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Então também se refere a essa paz. Em terceiro lugar, pode ser experimentada com integridade e harmonia nos relacionamentos humanos, dentro ou fora do lar. E aqui eu também separei 2 textos, Provérbio 17:1 e no Novo Testamento, 1 Coríntios 7:15. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Então, fala de uma paz dentro do lar. Agora, também fala de uma paz quando fora do lar. Por exemplo, Romanos 12:8, Paulo nos orienta, se possível, ter paz com todos os homens da terra. Hebreus 12:4, 1 Pedro 3:11, que é o texto da leitura bíblica em classe, para termos paz com todas as pessoas, não pagar mal com mal. Então fala de uma paz, uma harmonia em relacionamentos humanos. Então é paz com os outros, tanto dentro quanto fora de casa ou
da nossa congregação. Em quarto lugar, pode referir-se ao nosso senso pessoal de integridade e bem-estar, livre de ansiedade, em paz com a própria alma. Então perceba que nós vimos paz em relacionamentos e agora nós estamos vendo uma paz interior, uma paz com a própria alma. E aí, professor, eu não estou colocando todos os textos aqui, senão vai ficar muito comprido, mas eu coloco aqui para que você, se quiser, possa tirar um print e buscar essas referências. O Salmos 4:8 diz assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então o salmista, que é Davi aqui no caso, ele tem uma paz interior. O Salmo 119, 165, Jó 3:26, então fala de uma paz consigo, mas também uma paz com Deus. Números 6:26, então nós vimos na bênção sacerdotal que Deus daria paz. Romanos 5:1, sendo, pois, justificado, tem de paz com Deus. E finalmente, embora a palavra shalom não seja empregada em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, ela descreve o mundo originalmente criado, que existia em perfeita harmonia e integridade. Então você vai ver paz na Bíblia, ora se referindo à tranquilidade em relacionamentos internacionais, em relacionamentos nacionais, em relacionamentos humanos, né? É uma paz interior comigo mesmo, uma paz também com Deus e também se referindo a uma paz original, quando o homem foi criado. E nós vamos ver isso no decorrer da lição, como que essa paz foi interrompida pelo pecado e devolvida através de Cristo Jesus. Então a paz, como parte do fruto do Espírito, não é mera ausência de dificuldade, ansiedade e preocupação. Trata-se de serenidade, que é o resultado de viver uma relação certa com Deus, com os homens e consigo mesmo, quando a gente viu. Então, são 3 dimensões de paz. É uma paz tríplice. A paz com Deus, Romanos 5, capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificado, tendes paz com Deus. Então, aqui fala de paz com Deus. Porém, também temos a paz de Deus, Colossenses 3,15, e a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo. Domine os vossos corações. Então aqui fala da paz de Deus. Paulo também diz aos Romanos sobre o Deus de paz. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. E em terceiro lugar, já que o primeiro lugar fala paz com Deus, o segundo a paz de Deus e em terceiro a paz com os homens. Romanos 12:18, se possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então, o projeto de Deus, quando ele criou o homem, era que ele tivesse paz com Deus, paz com o próximo e paz consigo mesmo. E lá no Éden, nós vimos que essa paz ela foi interrompida pelo pecado. E ela afetou, por conseguinte, toda a humanidade. A paz com Deus, ela foi interrompida quando o homem peca, tanto que o homem ele se esconde de Deus. Atrapalha o relacionamento que Deus tinha com o homem. Deus descia no jardim para se relacionar com o homem. Então essa paz com Deus é interrompida. A paz com o próximo também é interrompida imediatamente. Você já vê Adão culpando Eva. Não, foi a mulher que tu me deste. Então o relacionamento, essa paz relacional do homem para com o outro é interrompida no ato do pecado. E também afetou a paz interior. O homem olhou para si mesmo, viu que estava nu, se escondeu, quis se cobrir. Então o homem agora vive em conflito consigo mesmo por causa do pecado. Então essa paz ela foi interrompida. O nosso segundo subtópico fala da paz na bênção sacerdotal. Primeiro lugar, isso está em Números, capítulo 6, do 24 ao 26. Está na nossa leitura bíblica em classe? Nós já vimos, mas eu vou ler com você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Mas se você reparar, todos esses requisitos aqui estão relacionados com a paz. O Senhor te abençoe, te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti. Uma pessoa em paz, ela tem um brilho no rosto, ela tem um rosto leve, um rosto que transmite essa paz. E o Senhor te dê a paz. Mas o que é a bênção sacerdotal? Só para você entender. É uma oração, que está registrada aqui em Números 6, que Deus ordenou que os sacerdotes israelitas, particularmente os descendentes de Arão, eles pronunciassem sobre o povo de Israel. É uma bênção especial que enfatiza o cuidado, a proteção e a paz de Deus sobre os que a recebem. Então, essa paz, o comentarista fala aqui na revista o seguinte: entre a bênção de proteção, benevolência e misericórdia, encontra-se a bênção da paz no versículo 26.
O sentido de paz que a palavra hebraica shalom carrega é completude, satisfação e plena felicidade. Então, completude é um estado de plenitude em todas as áreas da vida, tanto espiritualmente quanto fisicamente também. Não é apenas a paz com Deus, mas também com os outros e consigo mesmo. É o que eu estava falando aqui no subtópico passado. Aí ele fala de completude, ele fala de satisfação. A satisfação, né, é a ideia de contentamento pleno, onde a pessoa experimenta a alegria, a tranquilidade interior, que vem de estar em harmonia com Deus e também com os outros. E é interessante a gente sempre frisar isso. Quem tem paz com Deus, tem paz com os outros. Se você vê uma pessoa que vive em guerra com os outros, ela não está em paz com Deus. Ela, de repente, não está em paz consigo mesmo. Uma pessoa que vive em paz com Deus, ela tem paz consigo e tem paz com os outros. E em terceiro, o que o comentarista cita, é a plena felicidade. Não é uma felicidade passageira ou superficial, mas uma felicidade duradoura, que vem da conexão profunda com Deus e da vivência conforme os seus princípios. Essa bênção é dada a um povo que está no deserto peregrinando. Então perceba como não se trata de uma boa situação ou de estar em um contexto, em um cenário onde eu possa ter essa paz porque as coisas exteriores promovem essa paz. Mas a paz, né, da bênção sacerdotal, ela é dada quando o povo tem a promessa de uma terra, mas ainda nem entrou na terra. Quando o povo está peregrinando no deserto, saíram, né, claro, da escravidão, mas a mentalidade deles era que lá eles tinham comida de graça. E agora eles saíram e foram para o deserto. Então era um povo que estava em completa dependência de Deus, no deserto, dependendo de uma coluna de fogo à noite para aquecer do frio, uma nuvem que os guiava e os protegia do calor de dia, a água que saía da rocha, o maná que cairia do céu, ou as codornizes para lhes dar carne, ainda quando eles enjoavam. Deus é tão misericordioso que eles enjoaram do maná e ainda deu carne. As roupas cresciam junto com o corpo, as sandálias não se gastavam e cresciam junto com os pés. Então eles tinham uma plena e completa dependência de Deus no deserto. E para viver nessas condições eles precisariam de uma paz que fosse plena, completa, para não viver ansioso. Então essa paz os acompanharia tanto no deserto quanto depois quando eles entrassem na terra prometida. É uma paz em todas as circunstâncias. É uma paz que nos acompanha e que nós também devemos buscá-la e segui-la, como está em 1 Pedro capítulo 3. O segundo subtópico vai falar sobre a paz do Senhor. Nós temos o costume, né, claro que é bíblico, de saudarmos uns aos outros, né, com a paz do Senhor. Porém, qual o peso disso? O que estamos desejando para quem nós saudamos com a paz? Será que nós estamos desejando a paz do próximo? Ou será que isso virou um jargão? Por exemplo, eu escutei outro dia um moço dizer que não saudaria com a paz uma determinada pessoa porque ela estava desviada. E eu falei, você sabia que biblicamente você deve desejar a paz para todos os homens? Não, mas ele está desviado. Você perde a oportunidade de ter mais paz, porque o que Jesus falou é saudar com a paz. Se não receberem a paz, essa paz volta para você, meu amigo, porque é relacional. A paz que eu desejo para mim, eu estou desejando para o meu irmão. A paz que eu desejo para ele, volta para mim. E todos nós vamos ter paz. Então, o que nós estamos desejando quando saudamos com a paz? Por que isso tem se tornado um jargão? Se eu tenho essa paz dentro de mim, isso precisa se exteriorizar. Se eu tenho a paz com Deus e a paz de Deus, eu tenho que estar em paz com meus irmãos. Vamos lá, vamos ler mais um trecho da revista. Tá? No subtópico 3, a paz do Senhor. O apóstolo Pedro também reflete o mesmo ensino de Jesus no sentido de levar a vida numa perspectiva de paz, refreando a língua para não entrar em contendas e mentiras, apartando-se do mal e buscando a paz com os outros. E eu vou terminar logo de ler, que diz assim, ó, dessa forma como a paz reina em nossa vida, devemos buscar ter essa paz com outras pessoas. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 24, Paulo instrui ao servo do Senhor, ou seja, para todo cristão, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso ou pacífico, para com todos, apto a ensinar e sofredor. Então você precisa ter paz com os outros. Ele também vai dizer para Tito, no capítulo 3, versículo 2, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Se você ler esses dois textos na Nova Versão Internacional,
a mansidão, né, o termo manso, vai ser trocado por pacificador. É aquele que pacifica. E a gente vê isso lá em Mateus 5,9, como virtude de um salvo. Bem-aventurado os pacificadores, porque estes verão a Deus. Então perceba que há também um esforço humano para viver em paz. Em Romanos 12,18, Paulo manda que no que dependêssemos de nós, que nós tenhamos paz com todos os homens. Então nós temos que ser pacificadores. Isso é ter paz com o Senhor, que se reflete em minhas ações. Não, a paz presente na vida do cristão. A paz de Cristo é um presente divino. João 14,27, ele falou: eu vos darei a paz. A minha paz vos dou e não vou lá dou como o mundo dá. É uma paz única, é uma paz divina, é uma paz cristocêntrica, é um presente da graça de Deus. Em segundo lugar, a paz em meio às tempestades. Lá em Marcos 4:35 ao 41, Jesus está descansando em meio à tempestade. Então já mostra como ter paz em momento de tempestade. Mas mais do que isso, os discípulos acordam Jesus apavorado e ele acalma o vento, acalma o mar, proporcionando paz em meio à tempestade. Então, em terceiro lugar, nós temos a paz em momentos de ansiedade. Filipenses 4, do versículo 6 e 7, né, que é o texto da nossa leitura bíblica em classe, Paulo nos orienta a não andar ansiosos com coisa alguma, mas apresentar a Deus, guardar a nossa mente. E aí, quando nós pensamos em coisas boas, guardamos a nossa mente, né, oramos a Deus e somos gratos, aí a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Nós vemos também, em quarto lugar, a paz como fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5:22, a paz é vista como uma das virtudes do fruto do Espírito. Então é resultado de uma vida transformada pelo Espírito Santo. Em quinto lugar, a paz em meio aos sofrimentos. Em João 16:33, Jesus disse que nós teríamos aflição, mas que nós tivéssemos bom ânimo. Ou seja, Jesus não disse que nós estaríamos ausentes de problemas, mas que nós teríamos aflições. O segredo é que essa paz nos dá o bom ânimo para passar e atravessar os sofrimentos. Em sexto e último lugar, a paz que restaura a alma. No Salmo 23, 2 e 3, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. É guiar em paz. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Então, esse salmo reflete como a paz do Senhor restaura a alma e traz quietude mesmo em meio aos perigos. Então, essa paz, ela precisa estar dentro de todos esses aspectos na vida do cristão. Uma paz com Deus, uma paz de Deus, uma paz com os homens, uma paz consigo mesmo, e assim nós viveremos em paz. Então, se a paz reina em nossa vida, devemos buscar essa paz com outras pessoas. Então, o tópico 2 vai trazer a paz ilusória do mundo. Uma paz enganosa, a paz das obras da carne e uma falsa paz. Então, por que uma paz enganosa? Porque essa paz depende de situações favoráveis, depende de segurança material, de bem-estar físico ou tranquilidade momentânea. Porém, ela é frágil e facilmente abalada por mudanças repentinas, por desafios, por incertezas. Por depender de fatores externos, a paz mundana pode ser superficial e temporária, sem a capacidade de sustentar verdadeiramente o coração e a mente em tempos de adversidades. Muitos buscam paz nos vícios, em substâncias tanto ilegais quanto até legalizada, jogos, baladas em falsas religiões. Isso eu estou vendo o comentário da revista mesmo, tá? Outras entendem que a paz é meramente a ausência de guerra, de dificuldade, de problemas. Mas a Bíblia revela que a paz do mundo é enganosa porque não tem como fundamento o que é eterno, celestial e divino, mas temporal, terreno e puramente humano. Precisamos entender que a paz que o mundo oferece é uma paz sustentada no material, no que é finito, no que é temporário. A paz dada por Deus não é ausência de guerra, como já falamos aqui várias vezes, é paz em meio às guerras. Não é vida fácil, sem problemas. E fuja desse evangelho que ensinam aí que a sua vida vai ser um mar de rosa. Você nem precisa ir para o céu, porque você já vai ter o céu aqui na terra. Isso é mentira. Nós vamos ter tribulações, perseguições, mas vamos ter paz em meio às perseguições. O Filipenses 4:7 mesmo, da paz que excede todo o entendimento, que nos guardará o entendimento e os nossos corações, é uma paz que excede o entendimento, uma paz em situações adversas, uma paz que o mundo não entende, né? Que excede o entendimento, como nós vamos ver um pouco mais para frente.
O fato é que a paz do mundo é a ausência de guerra. A paz de Jesus é uma paz com Deus. Romanos 5:1, sendo justificados por quem? Por Cristo. Tem de paz com Deus. Então a obra de Cristo nos trouxe paz com Deus. Aos Efésios, Paulo diz que Cristo derrubou a parede de separação que havia entre nós e Deus. Então, através da obra de Cristo, nós somos justificados. Essa paz com Deus é a justificação, que nós estudamos na promessa de salvação. É a mudança de posição perante a Deus. Nós éramos inimigos de Deus, estávamos afastados de Deus. Graças à justificação que foi nos concedida pelo sacrifício de Cristo, hoje nós temos paz com Deus. Hoje Deus nos inocenta. A justiça divina, ela é alcançada e satisfeita pelo sacrifício de Cristo. É por isso que Paulo diz, se você for justificado, então você tem paz com Deus. Essa é a verdadeira paz. A paz no mundo fala de estabilidade financeira. Agora, a paz de Jesus é a certeza da salvação. Hebreus capítulo 10, versículo 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Fazendo uma alusão que foi o sangue de Cristo que nos remiu, que nos perdoou. Então agora nós temos a certeza de que através da obra de Cristo, Ele nos concede a paz. Ele é o nosso príncipe da paz. A paz do mundo é saúde física. E se não tem saúde, não tem paz. Pode ter dinheiro, pode ter qualquer coisa. Agora, a paz de Cristo é confiança em meio às tribulações. O segundo subtópico nos mostra a paz das obras da carne. É importante destacar que essa paz, tanto está em aspas, porque, na verdade, não é uma paz, literal, mas é a sensação de paz que o mundo tem em praticar as coisas erradas. Vamos lá, quando a gente vai para as obras da carne, em Gálatas 5, do 19 ao 21, nós vemos, por exemplo, prostituição. É um prazer momentâneo. É um prazer que passa. A idolatria é uma busca por uma falsa paz através de ídolos, de santos. A feitiçaria, a mesma coisa. É uma busca por uma falsa paz. Tantos que vão buscar pessoas para trazer a pessoa amada, para acabar com a vida de alguém, ou mesmo para ter estabilidade financeira ou alguma coisa assim, é uma busca de uma falsa paz. Inimizade, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, tudo isso é ausência de paz. Está tudo na lista das obras da carne. Aí Paulo fala também da embriaguez, é busca pela paz nos vícios. Você sabia que as pessoas que têm vício em drogas, seja qual droga for, o comentarista foi muito feliz quando ele trouxe no outro tópico, no outro subtópico, a questão de buscar a paz em drogas proibidas ou drogas legalizadas, como está falando aqui de embriaguez, ou seja, a bebida. Essas pessoas que buscam em qualquer tipo de droga, em qualquer tipo de vício, na verdade é um refúgio que ela está buscando para ter essa paz. Enquanto ela não tem aquilo, ela não tem paz. Só que essa paz, ela vai durar enquanto o efeito dessa droga durar. Passou o efeito da droga, essa falsa paz vai embora. É uma paz momentânea, é uma paz falsa, é uma paz rasa. Lá em Jeremias 9:8, eu vou ler com você, uma flecha mortífera é a língua deles. Fala engano. Com sua boca fala cada um de paz com o seu companheiro, mas no seu interior armam-lhe ciladas. Então perceba que eles falam de paz, mas o coração está cheio de ódio. É uma paz externa. É uma falsa paz. São pessoas que têm a paz na boca, mas não têm nas atitudes. E a Bíblia fala que o importante está no coração. É por isso que a paz de Cristo é importante, porque ela vai mudar o teu interior, como nós vimos na lição passada, um coração novo, um coração feliz, um coração cheio de amor, um coração inclinado para Deus. Esse coração, ele é um coração que tem paz e vai produzir, vai praticar paz. Essas pessoas que Jeremias está falando são pessoas falsas que falam de paz, mas o coração está cheio de ódio. O que nós mais vemos hoje são os falsos discursos de paz, que na verdade estão carregados de ódio. Por exemplo, o ativismo que tanto fala da paz e perseguem tantas pessoas, como por exemplo a igreja. Se você não pensa como eles, você é tratado com ódio.
Então isso é um falso discurso. E Jeremias também diz, em Jeremias 6,14, e curam a ferida da filha do meu povo superficialmente, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Aqui fala de uma falsa paz, da paz mentirosa. Quem vive em pecado busca uma paz nos prazeres, nos desejos. Pecam, buscam paz nas drogas, nos vícios, etc. Acha que tem paz, mas é uma paz temporária, superficial. Como eu disse, o efeito acaba a paz. Jeremias está falando que os falsos profetas diziam que a paz, quando na verdade Deus estava trazendo juízo. Era uma paz mentirosa. E aí Jeremias diz que o povo, aí Deus diz para Jeremias, melhor, que eles curavam a ferida superficialmente, porque isso que a falsa paz faz. Ela até traz uma sensação de conforto, ela até traz uma cura superficial, mas ela não sara o interior. Então essa é a paz das obras da carne. É eu buscar o prazer da minha carne, mas quando esse prazer acabar, a minha paz também acaba junto. E vamos ver então uma falsa paz. Aí o comentarista, ele traz o texto de 1 Tessalonicenses 5,3, porque Paulo está ensinando a igreja de Tessalônica a respeito do dia do Senhor. E aí Paulo escreve, 1 Tessalonicenses 5,3, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então aqui somos lembrados de uma falsa paz que haverá na grande tribulação, uma paz superficial, frágil e apenas aparente. É a mesma paz que Jeremias está falando em Jeremias 6,14. Eles anunciam uma falsa paz, e essa paz ela cura superficialmente a ferida. Ela escondia a gravidade do problema, mas não resolvia. E o anticristo, ele vai oferecer justamente uma falsa paz na grande tribulação. Muitos vão se enganar por uma falsa paz. É isso que Paulo está dizendo aos Tessalonicenses. Mas Jesus ele nos ofereceu a verdadeira paz. Porque ele disse, eu não vou lá dou como o mundo dá. Então essa paz que Cristo nos oferece é a paz verdadeira. É a paz plena. É a paz original. A paz do mundo é uma paz falsa. Essa proposta de uma falsa paz, no fim dos tempos, levará ao oposto. Levará a inúmeras guerras. Mateus capítulo 24, no versículo 5 ao versículo 8, olha o que vai acontecer no fim dos tempos. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é misto que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e peste e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores, que é o mesmo termo usado por Paulo em 1 Tessalonicenses 5,3, princípio de parto, princípio das dores. Então, na verdade, a falsa paz oferecida pelo anticristo vai trazer, na verdade, guerra. Então, a paz oferecida pelo mundo, ela não é verdadeira, porque está escrito em 1 João, capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Então, nessa condição, é impossível o homem desfrutar da verdadeira paz, vivendo segundo a vontade do maligno, em meio ao pecado. O que existe é uma paz falsa, uma paz aparente, uma paz sem fundamento. Daí o índice de pessoas com transtorno de ansiedade, com depressão, com tentativa de suicídio, e esses casos ter aumentado em níveis preocupantes. Porque não todos, mas a maioria são levados a isso em uma busca frustrante de uma falsa paz, essa paz superficial do mundo. Então, com Jesus Cristo, o nosso Senhor, desfrutamos de uma paz verdadeira e duradoura. E a última parte da nossa lição, o tópico 3, já que vimos o que é paz, a falsa paz do mundo, vamos ver então a paz verdadeira, a paz que Jesus prometeu. Em primeiro lugar, o príncipe da paz. Em segundo lugar, uma promessa redentora. E em terceiro lugar, uma promessa que excede o entendimento. O profeta Isaías, lá em Isaías 9, 6 e 7, ele chama o Messias que viria de príncipe da paz. Então o Messias traria uma paz que o mundo não conheceu. Os evangelhos apresentam o Senhor Jesus como o príncipe da paz. Seus discípulos podem desfrutar dessa paz que só ele pode dar. É isso que ele ofereceu em João 14, 27. Nos dá essa verdadeira paz. Porque ele é o príncipe da paz.
E é interessante porque um príncipe, ele deveria ser apto à guerra. E, através da guerra, trazer a paz. Davi, que obviamente não foi um príncipe, foi um rei, né? Mas nós podemos usar até Jonatas como exemplo, como Jonatas batalhava ao lado de Saul, que era rei, né? Essa luta era para trazer a paz. Davi, por exemplo, ele trouxe a paz a Israel, mas o preço foi a espada. Nesse sentido, paz é ausência de guerra. E o interessante é que essa paz foi conquistada ao preço da própria guerra. Por isso que, tanto que Davi foi até proibido por Deus de fazer o templo, porque na mão dele havia muito sangue. É uma paz conquistada ao preço da guerra, ao preço da espada, ao preço da luta. Mas Jesus é o príncipe, mas ele é o príncipe da paz. E aí, recapitulando, né, o homem estava afastado dessa paz, né? Quando entra o pecado através da queda, interrompe essa paz. E quando Isaías apresenta Jesus como o príncipe da paz, é porque ele vinha com uma missão. Jesus trouxe essa paz novamente, nos reconciliou com o Pai. Então ele veio ao mundo com a missão de nos trazer essa paz. E Efésios capítulo 2, versículo 14 e versículo 15, porque ele é a nossa paz. Ele é o príncipe da paz, ele é a nossa paz. Sem ele não tem como ter paz. O qual de ambos os povos fez um. E derribando a parede de separação que estava no meio, ele trouxe novamente a paz. O versículo 15, na sua carne desfez a inimizade, nos trouxe paz. Isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então Cristo, ele desfez a inimizade, ele derrubou a parede de separação, que é o pecado, nos aproximou de Deus novamente, tirando a inimizade que o pecado traz entre Deus e o homem. Por isso, Paulo diz que Cristo é a nossa paz. Por isso, cabe reafirmar que não existe paz fora de Jesus. Se você, por um acaso, está assistindo esse vídeo e você não é cristão, você não terá paz no mundo. Só em Cristo Jesus. Ele é a própria paz. Em sua obra, como príncipe da paz, ele nos ofereceu paz com Deus. Romanos 5:1. Sendo justificado por Cristo, tende paz com Deus. Jesus, o príncipe da paz, é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Ele tem o seu principado, que assegura a verdadeira paz. Todos que nele creem, que obedecem e que buscam de todo o coração, têm essa paz. Essa paz é uma promessa redentora. Quando o homem cai no Éden, ao mesmo tempo que Deus profere a sentença, ele traz uma solução. Em Gênesis 3,15, o proto-evangelho. Quando alguém te perguntar quem foi o primeiro a pregar o evangelho, fala, foi Deus lá no Éden. Ele disse à serpente, eu porei inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. E Deus fala que a semente da mulher, que é Cristo, seria ferida no calcanhar, mas feriria a cabeça da serpente, que era a personificação de Satanás. Então, o calcanhar ferido, que fala do sofrimento de Jesus na cruz, mas com o calcanhar ferido ele feriu a cabeça da serpente, que é o diabo. Então na cruz ele venceu o diabo, ele derrubou a parede de separação e nos reconciliou com Deus, nos trazendo novamente a paz com Deus e a paz de Deus. Então é uma promessa redentora. Ele nos remiu. E o Novo Testamento há várias referências que nos mostram que a paz de Cristo está ao alcance de todos aqueles que creem. Essa paz estará conosco, Filipenses 4,9. Dominará os nossos corações, Colossenses 3,15. E como pessoas pacíficas, desfrutaremos da verdadeira felicidade, Mateus 5,9. Bem-aventurados pacificadores. Então, a paz de Cristo, a promessa de paz é uma promessa redentora. Cristo nos deu a paz porque ele nos remiu. Hoje somos perdoados, justificados, temos novamente paz com Deus. E, em último lugar, fala de uma promessa que excede todo o entendimento. Então, em Filipenses 4, versículo 6 e versículo 7, essa paz acalmará o nosso coração, nos fortalecerá para resistir às intempéries diante de nós, assim como aconteceu com o apóstolo Pedro, né? Que, mesmo preso numa cadeia típica do primeiro século, uma masmorra, né? Imagine Pedro conseguir dormir num sono profundo e sereno, lá em Atos 12. Agora, essa paz, ela excede o entendimento. Exceder fala de além do que é natural, justo ou conveniente, ou elevar algo ao excesso. Então, a paz que temos em Cristo é sobrenatural.
e também sem medida. Ela excede. E excede o quê? Paulo fala que ela excede todo o entendimento. Entendimento é inexplicável. O mundo não pode compreender. E nem nós mesmos compreendemos essa paz. Ela excede o entendimento. Ela vai além da compreensão humana. Aos olhos naturais, humanos, podem não ter jeito, mas Deus confunde a mente humana. A paz vai exceder a razão, a lógica, a mente humana. Essa paz transforma cenários de dificuldades em cenários de milagre, em cenários de paz, de calmaria. Como o próprio texto de Atos 12, Pedro dormindo na prisão. Ou o próprio Cristo descansando em meio à tempestade dentro do barco. Ou até indo para o Antigo Testamento. Daniel, calmo, dentro da cova dos leões, etc. Isso excede o entendimento humano. O salmista, falando dos atributos de Deus, ele diz assim, no Salmo 139, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão alto que eu não posso atingir. O que o salmista está dizendo é isso excede o meu entendimento. A paz de Deus, a maneira como ele preenche os nossos corações e nos dá essa paz, excede a lógica, o entendimento, a razão. Então, a paz que excede todo entendimento é uma paz que nos acalma diante das inquietações da vida. E a nossa conclusão nos diz que vimos que a paz de Deus tem a ver com bem-estar, repouso e quietude, mesmo nas horas de grandes tormentos. Contrastamos essa perspectiva de paz com a do mundo, que compreende que a paz é a mera ausência de guerra ou se resume a períodos limitados de prazeres. Aprendemos que a paz de Deus é uma virtude profunda, elevada e eterna. Não se trata de algo passageiro, mas de um estado permanente que independe das circunstâncias. É a paz que Jesus prometeu. Então, ter a paz de Deus no coração tem sido mal compreendido por muitos crentes. Há quem pense que desfrutar da verdadeira paz é viver plenamente sem enfrentar problemas, desafios ou adversidades na vida. Entretanto, o evangelho anunciado por Jesus caracteriza a paz como um recurso que encoraja e anima o crente a ter bom ânimo. Jesus, ele diz que a verdadeira paz só pode ser encontrada nele. Portanto, Cristo nos dá a paz para termos fé para enfrentar as dificuldades da vida. Tenha fé em Deus e a paz que excede todo o entendimento guardará o nosso coração e os nossos sentimentos. Eu espero ter contribuído para a sua lição. Espero seus comentários. Se você gostou da aula, tem alguma coisa a acrescentar? Espere o próximo vídeo também sobre o questionário desta lição. Eu aguardo você, querendo Deus e se Jesus permitir, até os próximos vídeos. Fique na paz. Um abraço.